Olá pessoal, vamos à aula parte 3 de coordenadas polares. Nessa aula a gente vai tratar das retas tangentes a curvas polares, tá bom? Lá no ensino médio, a gente viu que para encontrar a equação de uma reta, né, cartesiana, a gente precisa de um ponto, né, que eles chamam lá de x0 e y0, e de um coeficiente angular, que é o m. E aí você aplica na fórmula y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. No cálculo 1, a gente usou a mesma fórmula para encontrar a reta tangente a uma curva, num certo ponto. E a equação é a mesma. A diferença é que lá, esse ponto, x0 e y0, tem que ser o ponto em que a reta vai tangenciar a curva. E o m, que é o coeficiente angular, deve ser calculado de acordo com as características geométricas da curva, né? Ou seja, deve ser uma reta cuja inclinação deve estar adaptada à curva para que ela seja uma reta tangente. Então, para isso, a gente teria que derivar a função e aplicar no ponto. Então, o coeficiente angular seria a derivada aplicada a um ponto. Tá bom? O que a gente está também em parametrização, que para encontrar a reta tangente a uma curva em certo ponto, a gente também precisa da mesma equação, né? Só que lá a gente usa outra maneira de calcular esse coeficiente angular. Lá com curvas paramétricas, a gente usa o coeficiente angular dy dx, que a gente usa lá em curvas cartesianas. Em paramétricas, a gente usa dy dt sobre dx dt. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é mostrar uma nova fórmula, mas que vai dar o mesmo resultado, ou seja, vai calcular o mesmo coeficiente angular, só que agora é sobre uma curva polar. Tá certo? Então, vamos lá. Nós vimos que a curva polar ela é representada por uma função r igual a f de θ, tá bom? E que x é igual a r vezes cosseno de θ e que o y é igual a r vezes o seno de θ. Isso aqui são as fórmulas de conversão entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Bom, nós vimos também que o coeficiente angular, como a gente havia falado, né, o coeficiente angular de uma reta tangente, lá no cálculo 1, é a derivada, é dy dx. Quando a curva é parametrizada, esse mesmo coeficiente angular, dy dx, ele é calculado como dy dt dx dt, porque aqui o domínio agora é t. Então, para uma curva polar, a gente só vai adaptar. A gente vai trocar o t por θ. Tá? Então, vai ficar assim. Ó. Dy dx é igual a, ao invés de colocar dy dt sobre dx dt, eu coloco dy dθ sobre dx dθ. Tá bom? E a gente observa aqui nas fórmulas de conversão que, bom, primeiro que o r é uma função de θ, então se eu for derivar o r em relação a θ, tá bom? E que a gente sabe também que o r, tanto r como θ são variáveis, ou seja, o r, o raio, varia conforme o θ. Portanto, para derivar isso aqui, derivar o x em relação a θ, como nós temos aqui, ó, x em relação a θ e y em relação a θ, a gente vai ter que usar a regra do produto, né? Porque nos dois fatores do produto nós temos variáveis. Então fica o seguinte, dy dθ, vamos pegar a função y que é de baixo e derivar em relação a θ, só que é um produto, né? Então fica como? Dy dθ é igual a derivada da primeira, como a primeira é r e r é uma função de θ, eu vou colocar dr dθ, aqui, ó, dr dθ, vezes a segunda, que é o seno de θ, mais a primeira, que é o r, vezes a derivada da segunda, a derivada do seno é o cosseno. Tá? E na parte de baixo, nós temos dx dθ. Então, agora a gente pegar a função de cima, que é x igual a r de θ, r vezes cosseno de θ, e derivar. Então, nós temos dx dθ é igual a derivada da primeira do r é dr dθ, aqui. Nós colocamos um y aqui, mas está errado, foi uma digitação. Na verdade, aqui é dr dθ. Então, a derivada da primeira, vezes a segunda, que é o cosseno, aqui, mais a primeira, que é r, aqui, vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno. Então, está aqui o seno e está aqui o menos na frente. Tá? Então, essa é a fórmula que nos dá o coeficiente angular, né, de uma reta tangente a uma curva polar. Tá bom? E também é a fórmula que nos ajuda a calcular a derivada de uma função polar num certo ponto. Tá bom? Bom, e tem a questão da condição também. A gente sabe que lá em parametrização, a gente viu que a reta, quando é tangente horizontal, a derivada é zero. A derivada é zero.
E quando ela é uma reta tangente vertical, a derivada em relação a x, né? O dy dt é igual a zero. E quando ela é vertical, é o dx dt que é igual a zero. Então, veja bem, aqui é a mesma coisa. Tangente horizontal, a gente fala dy dθ igual a zero. Tá bom? Mas por quê? Porque quando a tangente é horizontal, o dy dx, lá em coordenadas cartesianas, a gente sabe que é zero, né? Ou seja, é o teorema o teorema de Fermat, que afirma que se uma reta é horizontal, né, a derivada é zero. Ou se uma tangente é horizontal, a derivada naquele ponto é zero. Até porque a derivada é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo, né, que a reta forma com a horizontal. E uma reta horizontal forma um ângulo de 0 graus. A tangente de zero é zero. Bom, então veja bem. Então nesse caso, para que dy dx, né, seja zero, é necessário que a parte de cima seja igual a zero, mas a de baixo não pode ser zero, porque se for assim, nós não temos um número real, né? Vai dar uma indeterminação. Então, a gente faz dy dθ igual a zero, que é a parte de cima, está aqui, ó, dy dθ, desde que o dx dθ, que é essa parte de baixo, que é isso aqui, ó, seja diferente de zero. Mesma coisa ocorre para a tangente vertical. Quando a tangente é vertical, o dx dθ é que é igual a zero agora, desde que o dy dθ seja diferente de zero. Então, quando a gente vai encontrar os pontos, por exemplo, em que uma reta, né, possui tangente horizontal, o primeiro passo é aplicar essa condição, dy dθ igual a zero. E aí você vai encontrar os supostos pontos. E para verificar se eles são verdadeiros, você aplica a segunda condição. A condição é que o dx dθ seja diferente de zero. Mesma coisa ocorre para a tangente vertical. Só que a gente inverte os papéis aqui. Na tangente vertical, o dx dθ é que é igual a zero. E aí o dy dθ, desde que esse aqui seja diferente de zero, ou seja, desde que o dy dθ não seja zero, tá bom? Então vamos a um exemplo, que eu tenho r igual a 1 mais cosseno de θ. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu quero encontrar os pontos, eu não quero as retas tangentes, eu não quero as equações das retas tangentes horizontais nem verticais. Eu quero os pontos em que isso ocorre, eu quero os pontos em que nós temos retas horizontais tangentes e retas verticais tangentes, tá bom? Eu não quero as equações das retas, eu quero os pontos em que isso ocorre. Então, veja bem, então a gente vai para a condição. Primeiro eu vou verificar, eu vou investigar os pontos em que as tangentes são horizontais, tá bom? Então, para isso a gente vai usar essa primeira relação. A gente vai investigar primeiro os pontos usando dy dθ igual a zero e depois vamos verificar se esses pontos são verdadeiros usando dx dθ diferente de zero, tá? Então, vamos colocar a fórmula aqui. Bom, aqui são as fórmulas, né? Só repetir aqui. Dy dx tem que ser igual a zero para a tangente, né? A tangente horizontal. E para isso nós devemos ter essa parte de cima zero. Tá aqui, ó. Desde que a parte de baixo não seja zero, seja diferente de zero. Bom, então aqui nós temos a fórmula, né? A fórmula de dy dθ, que é a parte de cima da nossa equação, tá certo? E aí vamos apenas substituir os valores. Primeiro vamos calcular o dr dθ. O dr dθ, tá aqui, ó, a derivada de r em relação a θ. A derivada do 1 é zero e do cosseno é menos seno. Então, se eu puser aqui o menos seno, eu vou ter menos seno vezes o seno, que dá menos seno ao quadrado, tá bom? Aqui eu repito r, que é 1 mais cosseno de θ, está dentro do parêntese, e depois eu coloco o cosseno aqui na frente, isso é igual a zero. Bom, depois nós temos cosseno de θ vezes 1 dá cosseno de θ, cosseno de θ vezes cosseno de θ, cosseno de θ ao quadrado, daí a gente repete o menos seno ao quadrado de θ, tá aqui. Bom, a gente observa que essa equação, ela tem duas variáveis, né? Embora a variável seja θ, mas o seno de θ e o cosseno de θ acabam sendo duas variáveis diferentes. Porque quando a gente varia o θ, tanto o seno vai tomar valores diferentes, como o cosseno também, né? Eles vão assumir valores diferentes. Então, é como se eu tivesse duas variáveis. Mas é uma equação de segundo grau, com duas variáveis. Só que eu preciso transformá-la apenas em uma variável incógnita para poder resolver, tá bom? Então, isso é fácil, porque eu posso converter aqui o seno no cosseno. Tendo em vista que o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. Entendeu? Então, vamos colocar aqui. Ó, o seno ao quadrado de θ é 1 menos o cosseno ao quadrado. E o resto eu repeti. Agora, eu vou ter menos com menos, aqui dá mais, né? Portanto, fica mais cosseno ao quadrado. Somado com cosseno ao quadrado, vai dar 2 cosseno ao quadrado. E eu repito o cosseno aqui. E repito menos 1. Então, fica 2 cosseno ao quadrado mais cosseno menos 1.
Agora sim nós temos uma uma equação do segundo grau na variável cosseno de θ, tá vendo? Olha só. E aqui eu já apliquei a fórmula de Bhaskara e encontrei essas duas raízes. Ou seja, o cosseno igual a meio, que é uma raiz, e a outra raiz é cosseno igual a menos 1. Bom, para o cosseno de θ igual a meio, nós temos duas possibilidades para o θ, entre 0 e 360. Que a primeira é π sobre 3, que é 60 graus, né? O cosseno de 60 é meio. E a outra é 5π sobre 3, 300 graus, né? Que dá 180 por 3 é 60, vezes 5, 300. Então, nós temos 60 e 300 graus. Então, entre 0 e 360, né, os ângulos que tem cosseno no meio são esses dois. E quando o cosseno for menos 1, só temos um, que é o π. Então, nós temos três ângulos, né? Então, isso me sugere, né, os três pontos. Resta apenas encontrar o raio, né? Porque cada ponto ele é formado por um raio na ordem, né? Um raio e um ângulo. Então, os três ângulos nós já temos. Então, vamos agora ao cálculo dos raios. Para calcular os raios, a gente vai usar a fórmula, né, da cardioide, 1 mais cosseno de θ. R igual a 1 mais cosseno de θ. E isso é fácil, basta substituir os ângulos aqui. Eu vou substituir π sobre 3 e vou encontrar o raio equivalente a esse ângulo. Então, como fica? Quando θ for igual a π sobre 3 aqui, ó, o cosseno de π sobre 3 é igual a meio. Então, eu vou somar 1 com meio, dá 3 sobre 2. Então, raio igual a 3 sobre 2. Então, para o θ igual a 1, é π sobre 3, eu tenho que raio é igual a 3 sobre 2. Logo, o primeiro ponto vai ser raio 3 sobre 2 e o ângulo π sobre 3. Depois eu vou para 5π sobre 3. Repare que 5π sobre 3 também tem cosseno meio, né? Então, se eu colocar um meio aqui no cosseno, também vai dar 3 sobre 2. Portanto, o raio continua 3 sobre 2 para um ângulo de 5π sobre 3. Logo, o segundo ponto vai ser o raio 3 sobre 2 e o ângulo 5π sobre 3. E para o terceiro, né, o terceiro ponto que é π, terceiro ângulo que é π, né, o cosseno é menos 1. O cosseno é menos 1. Então, se eu puser aqui menos 1 no cosseno, a gente vai ter 1 menos 1 vai dar 0. Portanto, o raio é 0. Então, nós temos, quando o raio for 0, o ângulo é π. Tá aqui. Bom, então esses são os supostos pontos, né, em que a reta é tangente horizontal. Agora nós precisamos verificar se de fato isso é verdadeiro, usando a segunda condição, que o dx dθ agora seja diferente de 0. Então vamos verificar aqui, ó. Dx dθ ele tem que ser diferente de 0. Bom, dx dθ está aqui, ó, embaixo. Ele é o dr dθ vezes cosseno de θ menos r seno de θ. Escrevi aqui na frente, ó. Tá bom? A gente faz a mesma coisa. A gente calcula o dr de θ e substitui aqui o r. Depois aplica o ângulo π sobre 3. Tá bom? Então, fica assim. Ó. O dr de θ é o r em relação a θ. Dá o quê? A derivada da menos seno. A gente já fez isso. Então, tá aqui menos seno vezes o cosseno. Tá aqui. Menos o r, que é 1 mais cosseno de θ, vezes o seno. Tá aqui o seno. E agora eu vou substituir. Por quem? Pelo ângulo θ igual a π sobre 3. Afinal, eu estou verificando o primeiro ponto aqui. Então, agora eu vou substituir o ângulo por π sobre 3. Então, ficaria menos seno de π sobre 3, cosseno de π sobre 3, menos, está aqui, ó. Onde tem θ, a gente coloca π sobre 3. E agora é só calcular os respectivos valores. Então, por exemplo, aqui, ó, o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então, fica menos raiz de 3 sobre 2, está aqui em cima. O cosseno de π sobre 3, de 60, é meio. Meio, menos. E aí nós temos 1 mais o cosseno de π sobre 3, vai ficar 1 mais meio, vezes o seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2. Agora, é só efetuar as operações básicas aqui, e a gente vai chegar a dx dθ igual a menos raiz de 3 sobre 4. Ora, observe que isso aqui é diferente de 0, não é? Muito bem, então foi cumprida a condição aqui. Olha. Então, esse ponto, de fato, é um ponto em que nós temos uma tangente horizontal. Agora, para os outros dois pontos, o procedimento é o mesmo. Tá certo? Só que eu vou deixar a cargo de vocês fazerem isso. Faz a mesma coisa. A única diferença é que agora você vai aplicar no lugar do ângulo 5π sobre 3, tá bom? E no outro, você vai aplicar π. Agora, nos outros dois casos, assim como nesse que eu acabei de fazer, o dx dθ ele tem que ser diferente de 0. Tá certo? Bom, agora vamos falar das retas tangentes horizontais, né? Então, aqui nós temos esses três pontos. Daqui a pouco a gente coloca no gráfico.
Esses 3 pontos é os pontos em que as tangentes são horizontais. E agora nós vamos calcular os pontos em que as tangentes são verticais. E para isso, a gente vai fazer o que agora? Agora é o contrário, né? Ao invés de dy de θ igual a zero, agora vai ser o dx de θ que será zero. Desde que o dy de θ seja diferente de zero, tá certo? Então vamos lá. Bom, então tangente vertical, nós temos aqui a curva, né? R igual a 1 mais cosseno de θ. Então nesse caso agora, o dx de θ é igual a zero, desde que o dy de θ não seja zero. Então primeiro vamos à primeira relação aqui, igual a zero. Bom, aqui nós temos a fórmula, né? Dx de θ é igual a dr de θ, cosseno de θ menos r seno de θ. Isso igual a zero. Substituindo nós temos, já sabemos também que o dr de θ é menos seno, né? E que o r é igual a 1 mais cosseno. Portanto, fica, aqui eu tenho menos seno vezes cosseno, aqui em cima. Depois nós temos menos r, que é 1 mais cosseno de θ, vezes o seno de θ igual a zero. Muito bem. Bom, agora, repare que aqui eu vou multiplicar o seno, né, pelo cosseno. Daí eu vou ter o quê? Eu vou ter um menos fora aqui, então fica menos seno cosseno, tá bom? Então, menos seno cosseno com esse menos seno cosseno aqui, vai dar 2 menos 2 seno cosseno, ok? Depois nós temos seno de θ vezes 1, como tem o menos na frente, fica menos seno de θ. Isso igual a zero. Daí eu coloco o seno em evidência, então aqui vai ficar menos 2 cosseno, e aqui eu vou ter menos 1, né? Menos 1. Muito bem. Bom, e aí isso é igual a zero. Bom, então o que ocorre aqui? Ocorre que, como esse produto é zero, então ou o seno é zero, ou esse outro fator aqui é zero. Então, começando pelo seno. Quando o seno for igual a zero, nós temos que o θ é igual a zero, porque o ângulo cujo seno é zero é um ângulo de 0 graus, tá bom? E se o θ é igual a zero, então o cosseno de zero é 1. Então, aqui a gente vem o cosseno de θ. Se θ igual a zero, cosseno de zero é 1. E 1 mais 1, 2. Portanto, o raio aqui igual a 2. Está aqui o raio igual a 2. Então, o primeiro ponto é R2, né? E θ igual a zero. Tranquilo? Agora, vamos pegar outro fator, né, que é menos 2 cosseno de θ menos 1, igual a zero. Então, igual a zero, nós temos menos 2 cosseno de θ menos 1 igual a zero. Tá bom? A gente passa menos 1 para o segundo membro. E o menos 2 vai dividindo, então vai ficar 1 sobre menos 2, né, que dá menos meio. Então, cosseno igual a menos meio. Bom, então quais são os ângulos que tem cosseno menos meio? Bom, a gente sabe que os quadrantes em que esses cossenos são negativos é o segundo quadrante, né, e o quarto quadrante, e o terceiro quadrante, perdão. Então, nós temos aqui, um deles vai ser 5π sobre 6, né, que é 150 graus, tu tem 180 por 6 dá 30, né, 30 vezes 5 dá 150. Então o ângulo vai ser 150 graus e o outro vai ser de 210 graus, tá certo? Então esses dois ângulos, um está no segundo quadrante, né, e o outro está no terceiro quadrante. Então esses dois ângulos têm cosseno igual a menos meio, tá bom? Bom, então, no primeiro caso, como o cosseno aqui é menos meio, a gente vai colocar menos meio aqui, ó. Portanto, o raio vai ficar 1 menos meio, que dá meio. Então, o raio é meio. E no segundo caso, a mesma coisa, né? Porque esses dois ângulos, embora estejam em quadrante diferente, mas eles têm o mesmo cosseno. Então, o cosseno de 210 graus também é menos meio. Portanto, se eu colocar menos meio aqui, eu vou ter 1 menos meio, que dá meio. Portanto, o raio vai ser igual a meio. Bom, então, nos dois casos, o raio é meio. Então, nós temos um raio meio com o ângulo 5π sobre 6. E outro raio meio com o ângulo 7π sobre 6. Então, nós temos 3 pontos. 2 e 0, meio e 5π sobre 6, e meio e 7π sobre 6, tá bom? Bom, eu sei que aqui os ângulos os pontos são verdadeiros, né? Eu sei que se a gente aplicar aqui o dy de θ agora, né? Porque agora eu vou, como ela é vertical, o dy de θ, como está aqui, ó, é que tem que ser diferente de zero. Então, eu sei que se eu aplicar o dy de θ nos 3 casos, vai dar algum cor diferente de zero. E eu queria que vocês fizessem aí para verificar, tá bom? Mas eu sei que os pontos, de fato, são esses pontos em que nós temos tangente vertical, tá bom? Agora, eu vou colocar no plano para a gente verificar isso, ok?
Então aqui nós temos aqueles 3 pontos que nós verificamos anteriormente, né, as tangentes horizontais. E aqui nós temos mais 3 pontos, são as tangentes verticais, tá certo? Então vamos para o plano, para o gráfico da cardioide. Bom, então temos aqui a cardioide, né? E primeiro vamos notar aqueles primeiros 3 pontos que nós encontramos, que foram os pontos em que as tangentes são horizontais, que são esses 3, vocês lembram, né? E aí agora a gente vai notar cada um deles. Então, o primeiro ponto, 3 sobre 2, que é o raio, e o ângulo 60 graus, π sobre 6. Então, nós temos aqui, olha, o ângulo π sobre 3, né, que é 60 graus, e o raio 1,5, que é 3 sobre 2. Então, nesse ponto, nós temos uma reta tangente horizontal. Ok, tá certo? Depois, vamos apagar aqui os ângulos. Depois nós temos o raio, outro ponto, que o raio é 3 sobre 2, o mesmo raio, né? Só que o ângulo é 5π sobre 6, que é um ângulo de 210 graus, tá certo? Então nós temos aqui, ó, 5π sobre 6, que é esse ângulo que está no... Aliás, 210 graus, perdão. 5π sobre 3 dá 300 graus, né? São 300 graus. Então aqui nós temos o ângulo de 300 graus e o raio 1,5, tá bom? E bem aqui nós temos outra reta tangente. Aqui. Ok? Bom, agora vamos para o último ponto, né? Que é o raio zero. Olha, o raio zero vai ser o próprio ponto aqui, ó. E o ângulo π, que é um ângulo de meia volta. Meia volta, mas o raio é zero. Então a gente vai fazer uma reta com esse ângulo π, né? Passando nesse ponto aqui. Entendeu? Que seria essa reta aqui. Não sei se dá para enxergar, mas deixa eu tirar aqui essa reta pontilhada para enxergar melhor. Pronto, aqui, ó. Então essa aqui é a reta tangente, tá vendo? Essa azul. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então nós temos aqui 3 retas tangentes horizontais. Agora, em relação às tangentes verticais, vamos colocar aqui as verticais, ó, foram esses últimos 3 pontos que nós encontramos. 2, 0, meio e 5π sobre 6 e meio e 7π sobre 6. Então, começando com 2 e 0. Raio 2. Olha, o raio 2 é daqui para cá. Tá bom? Como é que eu sei que é daqui para cá? Porque o raio é 2 quando eu não coloquei a equação aqui, mas o raio vai ser 2 quando o ângulo for 0 graus. A gente já tem colocado isso. Ângulo 0 graus, o raio é 2 porque é 1 mais cosseno de θ. No cosseno de 0 grau é 1. Então, 1 mais 1, 2. Portanto, o raio é 2, como a gente já tem visto, né? E o ângulo 0. Então, o ponto vai ser aqui, ó. Ângulo 0 e raio 2. Bem aqui no cruzamento da cardioide com o eixo polar. Aqui é esse ponto. E aí nós temos aqui uma reta tangente vertical. A outra é quando o raio é meio e o ângulo é 5π sobre 6. Ou seja, 150 graus, né? Então, nós temos aqui, olha, 5π sobre 6 e o raio meio. Daqui para cá mede meio. E aqui nós temos a outra reta tangente vertical. E depois nós temos o terceiro, que é meio, também o raio é meio, só que o ângulo é 7π sobre 6, ou seja, 210 graus. Então nós temos aqui 210 graus, deixa eu apagar o primeiro. Nós temos aqui, ó, 7π sobre 6, 210 graus, né, e o raio igual a meio. Então aqui nós temos a outra reta tangente, tá certo? Portanto, deixa eu tirar os ângulos. Portanto, aqui nós temos as 3 retas tangentes verticais, tá bom? Só recapitulando aqui as tangentes verticais. Uma, né, nesse ponto aqui em que o ângulo é 0 graus, né, e o raio é 2. A outra aqui, em que o ângulo é 5π sobre 6 e o raio é 0,5. E a outra, nós temos aqui, quando o ângulo for 7π sobre 6 e o raio for meio. Ok? Bom, com isso a gente encerra mais uma aula. Então, até a próxima.